Bom, gente, então hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, muito bacana. Chamamos a nutricionista Gabriela Pereira para falar com a gente um pouquinho sobre alimentação saudável. E essa palestra ela faz parte do Grupo Neurocênio, que é uma oficina em que a gente trabalha diversas atividades envolvendo atenção, memória, funções executivas, criatividade. E às sextas-feiras a gente tem sempre uma palestra nova, uma palestra diferente, sobre algum assunto que se relacione com o envelhecimento. Então, agora eu vou passar aqui para a Gabriela, para ela começar a falar com a gente. Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Gabriela, sou nutricionista. Eu sou muito apaixonada pela nutrição. Eu acho incrível conseguir mudar a vida das pessoas através da alimentação. Isso é simplesmente fantástico, né? A gente vê o resultado assim dos pacientes, como que mudando a alimentação a gente consegue mudar tanta coisa no organismo, né? Mudar função intestinal, prevenir doenças, tratar de outras, e isso é simplesmente fantástico. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, de forma bem resumida e simplificada, da alimentação, e eu vou começar com essa pirâmide aqui, alimentar, que é o básico, né, da nossa alimentação. Então, essa partezinha aqui de baixo é a água, essa aqui, a maior, a base, são os carboidratos, aqui as frutas, legumes e verduras, proteínas, derivados do leite, gorduras e óleos, e eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. A importância da água. Por que a água é tão importante na nossa vida? Vocês já devem ter ouvido isso de muita gente, de muitos médicos, que é importante beber água, de 1,5 litro a 2 litros por dia. Mas por que é importante beber água? A água ela tem um papel fundamental no nosso corpo, né? Ela regula a nossa temperatura corporal, ela transporta nutrientes, oxigênio e sais minerais para a nossa célula. Ela ajuda no processo de digestão, ela expulsa toxinas do nosso corpo. Ela é, de fato, fundamental. Então, água, a gente sempre pede, né? Para beber 2 litros por dia, mas claro, que no calor, quanto mais você conseguir, até no frio mesmo, né? Quanto mais você conseguir, é ótimo. E até mesmo muitas pessoas acham que estão com fome, mas na verdade é sede, porque a fome e a sede se mascaram de pessoas que não têm o hábito de beber tanta água assim. E aqui eu trouxe um chequezinho para vocês darem uma olhadinha e ver como é que está a urina de vocês. Está nessa primeira classificaçãozinha aqui, está mais clarinha, está média, ou está no finalzinho? Está nesse finalzinho aqui mais escuro, né? Aí, nesse primeiro quer dizer que você está bebendo água de forma adequada. No meio já é o início de uma desidrataçãozinha, e o final já é classificado como desidratação. Quanto mais escura a sua urina, quer dizer que de mais água você vai estar precisando, né, no organismo. E agora, carboidrato é vilão? A gente ultimamente tem ouvido muito isso, né? As dietas hoje em dia têm sido muito restritivas, a primeira coisa que as pessoas querem fazer é cortar carboidrato, que carboidrato não presta e que só faz engordar, tudo mais. Mas será que é isso mesmo? Falo para vocês que não. Com certeza não. Cortar o carboidrato da alimentação não é uma coisa legal. E o que vem a ser esse carboidrato, né? Na verdade, o carboidrato ele está presente em muita coisa, em basicamente todos os alimentos. Mas os principais é aqueles que a gente está no nosso dia a dia. Pão, macarrão,
arroz, os doces, e até em alguns vegetais ele está presente também, nas frutas, ele está presente em um monte de coisa. Então, por que as pessoas costumam falar que o carboidrato é vilão e que ele faz mal à saúde? Porque, na verdade, a gente classifica como 2 tipos de carboidrato. O carboidrato simples e o carboidrato complexo. O carboidrato simples é aquele que a gente chama de açúcar branco, do pão francês, do arroz branco, do macarrão e dos doces. E por que esse carboidrato, teoricamente, é ruim para a saúde? Porque quando a gente ingere esse carboidrato, a nossa insulina, digamos assim, que a nossa glicose, né, ela dá um pico, ou seja, ela aumenta muito. E por que isso é ruim? Por que fazer uso desses alimentos é ruim todos os dias? Porque a nossa insulina vai fazendo pico todos os dias. E isso pode causar numa diabetes, numa pré-diabetes, né? E que não é legal para a nossa saúde. Então, o que a gente sempre pede? Para preferir os carboidratos integrais, que pode ser o pão integral, arroz integral, biscoito integral, torrada integral, que ele já tem uma fibra. E essa fibra quebra um pouco desse carboidrato simples e faz com que a glicose não sofra esse pico, né? Sem contar na sociedade que esses alimentos fontes de carboidrato integrais dão. Se você comer, de repente, um pão francês, você vai ficar com fome mais rápido do que se você comesse um pão integral. Frutas, legumes e verduras. Esses aí são muito importantes, né? Na nossa alimentação. Como eu falei, algumas frutas, elas também têm carboidratos, mas a gente também tem frutas que são fontes de gordura boa. Um exemplo é o abacate, o coco, eles são uma excelente fonte de gordura boa. E tanto os legumes quanto as verduras, alguns também têm carboidrato, outros são fontes de cálcio, ferro, normalmente são os vegetais verdes escuros, são fontes assim ótimas para quem não consome alimentos de origem animal. Então, eles, na dosagem certa, até podem substituir. E qual é o papel das frutas, dos legumes, das verduras na nossa alimentação? Eles são riquíssimos em nutrientes, né? Eles, na verdade, são as maiores fontes de nutrientes do nosso corpo. Então, eles auxiliam em absolutamente tudo. E também são fontes de fibra, que, como eu expliquei antes, ajudam a não dar esses picos de insulina né, no nosso organismo. E eles ajudam na manutenção da pele, do cabelo, da visão, de tudo. Eles são essenciais. Falar um pouquinho das proteínas, dos leites e derivados. Bom, as fontes de proteína, né, são normalmente de origem animal, que é o peixe, carne, ovo, frango, tem no queijo, no leite, na manteiga também, né? E para o idoso, a proteína ela é simplesmente fundamental, porque com o passar da idade, é normal com que a gente vá perdendo massa muscular e ganhe gordura corporal. Isso é normal da idade. E como que a gente pode, não digo evitar, mas fazer com que esse ganho de gordura não seja tão grande? Ingerindo bastante proteína, né? E a proteína ela tem um papel fundamental, que ela ajuda a estruturar o nosso corpo, ajuda na formação dos músculos, atua no sistema nervoso também. É simplesmente sensacional.
Os leites e derivados, né? O leite continua ainda sendo nossa maior fonte de cálcio, né? E o cálcio é fundamental também para o idoso, justamente porque com o passar da idade a gente vai perdendo também, tem uma perda óssea. E fazer reposição ou então comer com frequência todos os dias esses leites e derivados é fundamental. Os óleos e açúcares. Esses aqui estavam lá em cima da nossa pirâmide, que bem pequenininhos, porque ele quer dizer que a gente pode sim consumir, mas em menor quantidade. Por que em menor quantidade? Porque normalmente esses alimentos eles são fontes de gordura trans e são alimentos, digamos assim, feitos totalmente em laboratório, alimentos artificiais. Nutricionalmente falando, eles quase não possuem benefícios. Claro que aqui está a fotinho do chocolate. Claro que se for um chocolate 70%, ele vai ter mais benefícios, porque o cacau tem os seus benefícios, né, como ajuda na função intestinal, triglicerídeo e tudo mais. Deixa eu passar aqui. E umas trocas inteligentes, né? Que são essas troquinhas inteligentes que eu aconselho vocês a fazerem? Uma delas é trocar margarina por manteiga. Por quê? Margarina é totalmente industrializada, não tem nenhum benefício para a nossa saúde. Já a manteiga é um dos derivados do leite, ela tem seus benefícios, por mais que muita gente ache que ela seja bem calórica. De fato, ela é calórica, tem gordura, mas é uma fonte de gordura boa também que nosso organismo precisa para manutenção. Outra troquinha que eu sempre estou conversando, né, com os meus pacientes para fazer, são esses temperinhos prontos, que seriam sazon, caldo quinó. Eles são péssimos para a saúde. Não devia nem estar falando marca aqui, né? Mas eles são péssimos para a saúde. Eles ajudam a aumentar o sódio, pode acabar causando hipertensão, né, da pico na nossa pressão. E o que a gente pode fazer essa substituição? Trocar por temperos naturais, óleo, azeite, salsa, cebolinha, alho, cebola, orégano, cúrcuma, abusar desses temperos naturais aí que dão muito mais gosto na comida, a comida fica muito mais saborosa e muito mais nutritiva. Outra troquinha que eu sempre peço para fazer é do refrigerante. Eu sei que muita gente gosta de refrigerante, mas o refrigerante também, ele, nutricionalmente falando, não tem nada de benéfico. A gente pode trocar pelo suco de fruta, desde que não seja um suco muito calórico também. Isso também depende de cada indivíduo, né? Tudo que eu estou falando aqui, gente, é de uma forma muito geral para a população. Tudo que a gente deve consumir, o que a gente deve evitar, as trocas que a gente deve fazer. Claro que cada indivíduo é um indivíduo diferente. De repente, o que é bom para mim não é bom para você. E aí a gente tem que ter essa individualidade, né, de cada um. Vou abrir agora para as perguntinhas. E uma das coisas que você falou que eu achei muito interessante, que eu já tinha ouvido falar um pouco, a questão do chocolate, né? O quanto que aquilo dali é fabricado realmente para que a gente se vicie, para que a gente tenha vontade de comer aquilo. Uhum. E quando a gente fala desse chocolate 70%, 60%, 50%, o que exatamente a gente está querendo dizer com essa porcentagem? O que seria isso?
essa porcentagem de 70, 80, 50 é do cacau. Tanto é que o cacau, ele é mais amargo mesmo, né? Então, por isso, esses chocolates, eles têm um sabor mais amargo. E então, quer dizer que ele tem mais cacau e menos gordura, menos leite, menos dos outros nutrientes. E consecutivamente, fica bem mais saudável, né? Tanto é que o cacau, ele hoje, ele já entra até como prevenção cardiovascular mesmo. Caramba! E aí, qual que seria a indicação? Qual que seria o melhor para esse de 70, um de 50? Começa com um, pode ir para... De fato, eu acho que o de 70 seria o que, entre muitas aspas, seria o que tem o mais gosto do cacau e o menos gosto do açúcar que a gente já está acostumado, que associa ao chocolate, né? O ideal é começar por ele, começar por um mais fraco, como seria? Eu aconselho começar com 50%, porque se for começar com outros assim, é difícil. Assim, eu confesso que se desvincular do açúcar é uma coisa muito difícil. Tem que ser uma coisa de fato muito gradual, ainda mais para quem está acostumado a consumir açúcar todos os dias. É uma coisa que tem que ir bem aos pouquinhos, né? É o que eu falo. Vai tomar um suco que já é mais docinho, começa não botando açúcar. Quer comer um chocolate diferente? Começa com 50%. Vai fazendo umas trocas que você não vai sentindo tanto. Porque se começar, hoje eu vou comer um chocolate 85% de cacau, você vai cuspir, porque ele realmente é muito amargo, a não ser que o seu paladar seja para isso. Mas normalmente o paladar das pessoas já é mais voltado para o açúcar, né? Porque eu vejo que tem muita gente, eu fico assim de cara, pessoas que tomam café puro. E o certo seria isso, acredito eu, né? A gente que coloca doce, coloca açúcar, coloca adoçante, né? Em tudo que a gente pode fazer, né? Então, o certo de fato seria tomar um café, e aí a gente teria que aproveitar, tomar um café com cacau 85%, ia ser sensacional. Se a gente colocasse isso no nosso dia a dia, né? Isso. A Marília, durante a palestra, a Marília mandou assim: os carboidratos de algumas frutas são simples? Porque você falou da diferença, Sim. Então ela ficou com essa dúvida. Olha, não quer dizer que eles sejam simples. As frutas têm carboidrato, dependendo da quantidade que se coma, vai dar aquele probleminha na insulina que eu falei. Mas as frutas em si, elas já têm fibras, né? Mas para diminuir essa quantidade de carboidrato nas frutas, o que eu costumo sempre pedir para os meus pacientes mesmo, né? Eles consumirem com aveia, chia, linhaça, uma dessas farinhazinhas assim, que aí já abaixa bastante esse índice glicêmico delas. Sempre acrescentando mais fibra. Gostaria de fazer uma pergunta também. Eu vi aí que na foto apareceu um queijo amarelo. Qual a diferença? Porque eu sempre ouvi dizer que o queijo branco seria mais saudável que o queijo amarelo. Por quê? É mais pelo processo mesmo deles, né? De fermentação do queijo, dessas coisas assim, acaba que os amarelos ficam mais gordurosos, enquanto que o branco, muitas vezes, nem passam por esse processo, né? Seria o cottage, ricota, queijo branco alguns, o queijo meia cura também, o processo dele é bem ameno, digamos assim, né? Mas o que deixa esses queijos mais gordurosos é o que os fabricantes vão colocando neles, né? Certo. No caso, assim, para a pessoa que é diabética, então, mais indicado seria o queijo branco? O amarelo não teria problema? Para quem não tem problema de gordura, né? Excesso de gordura. Eu aconselho muito o queijo meia cura, né? O queijo curado. Eu gosto de... Isso. E também o cottage, ricota, mas por eles serem mais sem gosto também, às vezes não agrada muito ao paladar. Aí o que eu sempre falo também, dá uma temperadinha
na ricota, usa uma salsa, uma cebolinha, uma cenourinha ralada, ou então um atum, mistura, aí fica mais gostoso. Ah, tá ok, obrigado. Aí, já que você trouxe de novo essa questão do tempero, quando você falou essa questão, melhor coisa é o tempero mesmo, né? Não industrializado. Sim. E aí eu sempre vejo, eu já tentei ter uma hortinha aqui, não funcionou, teve pulgão, perdi meu tomate, a única que ainda está ali é o meu manjericão que está sobrevivendo. Mas assim, e eu tenho também daqueles que são comprados, que aí não é o fresco, né? É aquele que está seco. Tem uma diferença, de fato, é preferível nesse. E não é aquele temperado industrializado. Mas aí eu também não sei se também isso é bom. Né? Aquele Você tá que é falando comprado que já tem. Aquele tipo a granelzinha? Isso. Tem diferença do fresco mesmo que foi plantado, que você acabou de tirar, ou o ideal mesmo você ter lá as plantinhas e na hora que você for utilizar, você separar aquilo, ou esses também que são secos, né? Que são o a granel, né? A gente também pode usar. Pode, esses também são ótimos. A diferença é que os frescos, né, esses tirados na hora, o sabor é mais acentuado, né? Então, é melhor assim, mas usar os a granéis também não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Quem mais aí queria... Deixa eu falar uma coisa aqui a respeito da água, né? Eu sempre gostei muito de água. A primeira coisa que eu faço quando acordo é tomar 2, 3 copos de água fresca. Eu gosto de gelada, né? A mulher fica reclamando, olha, gripe, vai ficar aí, pronto. Aí eu misturo um pouquinho para 20%, né, de água morta. Mas o que acontece com o idoso? O idoso, geralmente, se você não der água, ele não pede água. Eu tenho um exemplo aqui da minha sogra, que para tomar um pouquinho de água é um sacrifício. Quer dizer, acho que a maioria dos idosos tem esse problema, né, de não gostar de água. O porquê disso, do idoso ter essa aversão? Não é o meu caso, não. Primeiro que eu não sou idoso e também porque eu adoro água. Eu sempre gostei de água. Eu tomo em média de 3 litros a 4 de água por dia, tranquilo. Isso em tempo normal. Mas eu vejo sempre falar isso, que o idoso não gosta de água. Isso é porque é do idoso mesmo? É característica do idoso? É uma característica mesmo, pode ser também, quanto mais velha a pessoa fica, claro, isso não é uma obrigação, mas ela também toma muita medicação. E às vezes a medicação vai fazendo ela perder essa vontade, né? Não só de água, mas também de comida. Acontece dele sempre ir diminuindo a quantidade de comida que ingere. Isso normalmente tem muito a ver com o metabolismo, que vai cada vez ficando mais fraquinho, né? E o uso de excesso de medicação. Isso aí pode se amenizar com o quê? Com uma fruta, né, que tenha mais líquido, no caso, e você forçar mesmo o idoso a tomar água, né? Toda hora você levar lá um pouquinho, nem que seja pouco a pouco ele tomar, porque senão acho que até mental ele afeta, né? Eu já li sobre isso, né? Sim, afeta. Sim. Ok. Se ele conseguir tomar 50 ml, sei lá, cada 1 hora já é alguma coisa, né? Dar de canudinho, ou de repente fazer uma água saborizada para ver se aceita melhor. Sucos, né? Isso. Mas frutas que têm maior quantidade de água, melão, melancia, abacaxi. Desses sucos que a gente acaba comprando, não vou nem tocar naquele de pozinho, tá? Não fique nervosa. Mas aquele outro que vem de garrafa, que é concentrado, aquele suco é bacana. Obviamente que o ideal seria da fruta, né? Mas aquele dali é uma coisa assim liberada. A gente pode tomar direto, ou é alguma coisa que a gente precisaria controlar? Sempre tem que controlar. Ele, desses sucos, assim, é o menos pior, né? Mas também tomar sempre não. Às vezes, o que eu aconselho? De repente, comprar essas polpas congeladas de mercado, que normalmente elas não vêm com conservante, dependendo da marca, né? Não vem com nada. E aí é só tirar do congelador, botar no liquidificador, bater e tá pronto.
E ela conserva os nutrientes, né? Por ser polpa congelada mesmo. Gabriela, parabéns primeiro, né, pela sua apresentação, foi muito bacana, assim, as orientações, as dicas todas que você foi dando, e achei muito interessante isso que você falou agora, né, porque a gente acaba buscando as coisas mais práticas, né, o Sim. temperinho já pronto, o suco de caixinha, essas coisas assim, e é o que você está falando, elas são práticas, mas na verdade tem muita coisa ali misturada que não é bom para a nossa saúde. Então, achei muito legal essa ideia da polpa, né? Porque é uma coisa que a gente, às vezes, não faz, não lembra de comprar. Às vezes, tem um pé de fruta em casa e dá muita fruta, e aí você também pode aproveitar, né? E congelar e usar durante o ano ou alguns meses, esse tipo de coisa, né? Bem legal essa ideia, porque nesse corre-corre, assim, às vezes a gente acaba priorizando coisas mais simples, né? E aí é por isso que a gente tem ouvido muitas vezes as pessoas falarem que é melhor a gente descascar as coisas do que desembalar, né? Para tentar fazer essa mudança, certíssimo. né? E pode congelar também as frutas sem problema nenhum, que elas não vão perder também os nutrientes, vão ter uma durabilidade maior. Aí você pode comer, pode fazer suco, pode usar em alguma receita, sem problema nenhum. Aqui em casa eu falo, congelo absolutamente tudo. Que ótimo. Duda, você está sem som. Voltei. Até a gente estava comentando sobre isso, né? Que a gente comentou sobre salada de fruta, e aí você falou, eu congelo, né? Então, é uma opção que às vezes as pessoas vão falar, mas por que saco, tem que ficar descascando, não tem tempo, qualquer coisa assim. Mas pode ser, e aí você aconselha descascar as frutas todas, né? E separar elas e congelar, ou pode ser congelado tudo junto, já com a salada de fruta pronta? Pode ser, os dois também, as duas opções. Normalmente, eu congelo separado, né? Mas se quiser congelar tudo junto também, não tem problema nenhum. E você congela em saquinho plástico ou em potes? Tem alguma diferença para não alterar o sabor? Não tem diferença não. Normalmente eu congelo em saquinho mesmo para dar mais no congelador, né? Porque se usar os potinhos acaba que não vai dar tudo. Aí como aqui eu congelo tudo, é em saquinho mesmo. E legumes também? Também. Tem um prazo de validade, assim? Por exemplo, se eu fiz eu fiz em grande quantidade um domingo, e aí eu quero deixar guardado aquela comida que eu fiz em casa mesmo, que quando a gente compra alguma coisa já pronta, já vem ali escrito. Eu provavelmente tenho dificuldade um pouco de pensar por quanto tempo eu posso deixar congelada, como a Camila falou, né? Eu posso deixar congelado um legume, determinado legume, sei lá, né? Feijão, alguma coisa assim. Olha, dependendo do que for, pode ficar até 3 meses congelado. E tem umas coisas que são até 6 meses. Os legumes em si, depende. Porque para ele durar mais, a gente tem que fazer um processo, né? Que a gente fala que é um processo de branqueamento nele. A gente cozinha, aí depois dá um sustinho nele numa água com gelo, essas coisas assim, fecha e congela. Aí ele conserva bem mais. Ótima dica. Auxiliando, né, a praticidade no dia a dia, né? Que, de fato, eu acho que muita gente... Não só hoje em dia, né? Até porque, teoricamente, as pessoas teriam mais tempo hoje, já que estão em casa, não estão precisando sair e tal. Mas eu acho que a questão das pessoas não comerem ou não se alimentarem de uma maneira tão saudável, eu acredito que seja muito por conta da praticidade, né? Por conta de acharem que perde muito tempo descascando, como a Cris comentou, né? Do que simplesmente tirar alguma coisa, uma lasanha congelada, colocar no forno e pronto, tá pronto, né? Mas o processo
esse processo que seria um pouco mais cansativo para algumas pessoas, né? Sim. Eu acho que a chave, né, da alimentação saudável é essa questão de organização. Se a pessoa consegue se organizar, de repente tirar um dia na semana e faz isso, pronto, já está garantida a semana toda. Gabriela, o que você acha da tapioca? Você acha que ela é um bom substituto para o pão? Eu imagino que deva ter muito carboidrato, não sei, assim, fala para a gente, assim, porque eu acho que é uma coisa que não era muito utilizada, né? E agora a gente vê muito mais as pessoas falando, usando e substituindo por algumas coisas. O que você acha, assim, para o idoso, para quem é diabético? A tapioca em si, em questão de carboidrato e caloria, é igual ao pão, não tem diferença alguma. Mas o que as pessoas usam muito ela é porque ela não tem glúten. Então, algumas pessoas sentem, assim, quando comem muito glúten, estufamento abdominal, não se sente muito bem, então preferem trocar pela tapioca. Nutricionalmente falando, não tem diferença nenhuma. Você pode consumir a que você quiser. No caso, a tapioca eu peço muito para ser usada com fibra também. Então, vai fazer lá na massinha da tapioca. A tapioca com chia, por exemplo. Então, já não tem só o carboidrato, já tem uma fibra. Depende do que você vai colocar dentro também. Se você, sei lá, coloca ovo, um franguinho desfiado, aí já tem uma proteína. Então, ela já fica mais completa, né? Mas nutricionalmente falando, ela não tem diferença, não. Ok, entendi. Acho que é interessante, né? Porque é uma coisa assim que pode ser prática de fazer, e se você acrescenta esses outros ingredientes que você falou, né? Assim, a chia. Às vezes eu coloco outras coisas também, às vezes misturo um pouquinho de aveia, gosto de colocar cúrcuma, essas coisas todas, assim. Então, isso enriquece, né? E aí fica mais saudável. É assim, né? Sim, sim. Sem falar que a gente sai um pouco da rotina, né? De sempre comer pão de manhã, de sempre comer a mesma coisa. Era tapioca, agora a moda tá o cuscuz amarelo. Todo mundo tá comendo cuscuz. De manhã? É. E ele é bom? O pessoal do Nordeste adora. Pois é, eu acho uma delícia também. Mas você acha ele nutritivo? É uma coisa que vale a pena? É um bom substituto, Gabriela? Sim, ele cai nessa questão do carboidrato também, do pão, da tapioca, do cuscuz. Assim, são, digamos assim, da mesma família. Mas é bom diversificar sempre, né? Pelo menos você não vai comer sempre a mesma coisa. É bom. Quem tem aversão, no caso, à lactose, né, que não pode tomar leite, né, leite e os derivados, né, queijo, qual é o efeito? O que ele sente? Por quê? Deixa eu lhe explicar o porquê. Eu estava num tratamento aqui, né, umas duas e estava tomando uma medicação um pouco forte. O que aconteceu? Nesse intervalo, eu fui aconselhado a consultar uma nutricionista, porque eu faço muito esporte e acharam que poderia ser também, né, de não estar preparado, né, de fazer muito exercício. Aí ela me aconselhou, na minha dieta ela incluiu leite e queijo, que eu não tinha hábito de tomar leite nem de queijo, nem de comer queijo branco. O amarelo, de vez em quando, eu até comia como petisco, mas o branco não. Então, o que aconteceu? Nesse intervalo, eu comecei a tomar um copo de leite de manhã e um à tarde, e comer um pedaço de queijo de manhã e uma à tarde. Só que nesse intervalo me veio uma dor de cabeça. Aí eu fiquei em dúvida se era da medicação ou se era do leite. Aí o que aconteceu? Aí eu parei o leite, mas insistiu a dor de cabeça. Então eu achei que não, eu acho que não é do leite. Seria isso mesmo, sabe? Você teria dor de cabeça se você tivesse aversão ao leite? Pode ser um dos sintomas, sim. São vários, né, sintomas, na verdade, mas nem todas as pessoas desenvolvem todos. Eu sou intolerante à lactose, confesso que descobri da pior forma possível, porque
os sintomas, né? São dor de cabeça, náusea, vômito, diarreia, distensão abdominal, cólica. Eu acho que eu tive tudo. Cara, eu só tive Então dor de cabeça, mas eu parei e continuou a dor de cabeça. Então, não era do leite, né? Ainda bem, né? Porque estou acostumando, né, a tomar leite gelado, né? Leite frio, desnatado, né? Então, ótimo que não é, né? Mas você pode pedir para o médico para ele te passar um teste, né, de tolerância à lactose, só para você ter certeza. Porque aí, caso você tenha, aí você vai. Aí caso você tenha, você vai ter que passar para. Ou vai tomar uma enzima antes de comer os derivados, ou vai comprar tudo sem lactose, ou vai para as opções vegetais. Vai ter que mudar a alimentação um pouquinho. E qual é o médico que faz esse teste? É a nutricionista mesmo? Não. O gastro. Ah, é gastro? Ah, tá ok. Tá. Sobre os legumes. Se a gente consumir os legumes orgânicos, seria o ideal, né? Mas Sim. E quem não pode ficar comprando, né? Porque são um pouquinho mais caros os legumes orgânicos. Algumas dicas para a gente ingerir de uma forma mais saudável? Sim. Alguns legumes eu tento tirar a casca, não sei. O que você pode fazer é tentar comprar sempre os legumes, verduras, frutas da época, né? Dá uma pesquisada assim nesses sites confiáveis e tal, que aí lá eles dão a listinha de qual é o legume e a fruta da época, que provavelmente ele vai estar com menos agrotóxico e tudo mais, e é mais saudável de consumir. Mas sempre antes de consumir é bom também fazer a higienização correta, né? Não que vá matar tudo, mas alguma coisa ali elimina. Gabriela, o que seria essa higienização correta? Assim, tirar a casca, lavar, assim, o que você sugere? O que você for comer cru ou as frutas, o que não passar por um processo de cozimento, né? Eu aconselho a deixar em solução clorada, né, por 15, 20 minutinhos, depois lavar em água corrente e aí já está tudo certo. Vinagre, sabão, eles não tiram essas sujidades, né? Tem que, de fato, ser solução de cloro. Em mercado vende uns comprimidinhos para colocar na água, que ele também já mata tudo, mas se você quiser, pode ser o cloro mesmo. Mas qual é a proporção de água e cloro? Se for essas pastilhinhas que vende no mercado, você pode usar de 1 litro, 700 ml, e se for, assim, bastante coisa, né? Bastante legumes, frutas e tudo mais. E aí você coloca um daquele que já vai fazer efeito. E se for cloro, se eu não me engano, eu acho que eu não vou lembrar a quantidade certinha, mas eu acho que são 2 ml de cloro. Ou, não, uma colher de sopa de cloro para 1 litro de água, se eu não me engano. Fiquei com uma dúvida. Você falou assim com relação ao glúten, né? Assim, eu percebo que, por exemplo, quando eu como poucas coisas com glúten, não como pão, ou como, por exemplo, tapioca ou alguma outra coisa assim, e aí depois eu volto a comer como mais pão e tal, e isso eu sinto uma diferença, sabe, assim, nessa questão do abdômen, às vezes de gases, isso, assim, isso pode acontecer, o fato de você tirar algo da sua alimentação e depois, quando você introduz, você começar a sentir algum desconforto que não tinha antes, ou que talvez até tivesse e não percebia? O que você acha? Sim, pode acontecer sim. Não só com glúten, mas como a lactose também, né? Eu vejo hoje muita gente tirando da alimentação, ou então consumindo produtos, né, já com enzima, e isso é muito ruim, porque para quem tem, né, as enzimas no intestino e fazem uso desses alimentos com mais enzima, isso prejudica muito, né? E é o que eu falo, toda restrição
alimentar é muito ruim, porque quando você introduz alguma coisa que por algum motivo assim não foi tirada ou por um médico, ou por nutricionista, ou por um motivo de saúde, algo assim, quando você vai introduzir, pode ser que seu organismo rejeite. Mas para isso tem que fazer uns testes também, né? Como tem o teste de tolerância à lactose, tem teste também para ver intolerância a glúten e outras doenças do trato gastrointestinal. O gastro faz todos esses. Foi interessante ela falar do leite que já vem com enzima, né? Porque tem leite que está escrito leite sem lactose. E você vai ler, ele é um leite normal, só que ali tem a enzima, né? Que te ajuda a digerir. E a população isso não é divulgado, né? Assim, você pode sugerir assim, que alimentos que normalmente têm potássio? Assim, já ouvi falar, não sei se isso é verdade, que às vezes quando as pessoas têm mais cãibra, isso pode ser uma falta de potássio, não sei se isso é verdade, e que normalmente a gente, não sei se é senso comum, né, de que a banana tem potássio, tem cãibra, você come mais banana, assim, o que você acha disso? Faz sentido? Quais são os alimentos? Sim, os alimentos mais fontes de potássio são abacate, banana, batata, uva, tem bastante também. Alguns vegetais verdes escuros também são bastante fontes de potássio e auxilia, sim, nessa questão de câimbras e tudo mais. Tem algum documento sei lá, do Conselho Federal, enfim, de alguma sociedade de nutrição que indique mais ou menos as quantidades, as porções, ou isso de fato é muito específico para cada pessoa, não tem nem como eles colocarem isso para a população de uma maneira geral? Isso, na verdade, não tem. A gente, né, nutricionista, tem uma tabela, e através dessa tabela que a gente realmente vai porcionando individualmente. Mas um negócio assim, em geral, não tem. Ou se tem, eu não conheço. Tá. Tem que ser realmente... como se fosse algo... como se fosse, não, né? É algo muito específico, muito individual da pessoa, né? Que vai ser, aquilo ali vai ser baseado na vida, enfim, na necessidade dela, né? Tem as coisas básicas, por exemplo, uma porção de abacaxi, uma fatia de abacaxi, uma porção de maçã, uma maçã, uma porção de pera, uma porção de uva, são 10 uvinhas, uma porção de morango, se eu não me engano, são 7. Isso daí, essas porções, assim, é geral para todo mundo. Mas aí, quanto que cada um vai consumir, realmente é individualizado. Entendi. E eu também fico pensando... Pode falar, Camila. Dicas para o intestino dos idosos funcionar melhor. Né? A gente fala em fibras, só que se a pessoa comer muita fibra, isso acaba endurecendo muito as fezes, é até perigoso, né? Se ela comer uma quantidade muito grande, mas qual seria a quantidade, então, ideal de verduras e outras coisas que ajudam o intestino a funcionar? Eu não sei se a laranja é boa ou é ruim, fiquei sabendo de ameixa, água morna também é bom, né? Essa proporção de fibra é equivalente à quantidade de água que a pessoa toma, mais ou menos. Porque se a pessoa bebe pouca água, o intestino, digamos assim, que ele vai prender, porque não vai ter como carregar aquilo dali para o intestino, digamos assim. Mas aí se ele bebe bastante água, o intestino fica mais solto, porque vai ter como levar aquela quantidade de fibra para o intestino. Então, a equivalência das fibras depende da água. Para um idoso que bebe 1,5 litro de água,
Seria o quê? 2 folhinhas de alface? Estaria bom? Uns raminhos de agrião? É, Boa. 1,5 litro eu considero uma quantidade, assim, não é muito, mas é uma quantidade razoável, né? E aí eu fico pensando, será que se comer 5, né? Mas aí é o que eu acho, 5 folhas eu já acharia muito. Mas 2, 3, será que é muito? Mas eu acho que também Você pode vai também, testando, né, o pegar essas organismo de folhinhas, cada em um. vez de dar inteira, cortar para o idoso, para a pessoa achar que tem mais coisa ali também. Eu fiz essa pergunta porque, assim, os médicos mandam, né, os idosos comerem bastante fibra e tal, e aí tem idosos que dão a comer alface, rúcula, agrião, um monte de coisa, uma vasilha inteira de verdura, e daqui a pouco tá lá com dificuldade e acha que tá comendo pouco, tá com o intestino ressecado porque tá comendo pouca fibra, então tem que ser algo bem explicadinho, né? Senão. Tem que estar associado ao consumo de água, pelo que ela falou, né? Não adianta mandar você comer fibra se você não bebe água, até porque é a água que transporta. A explicação dela acho que foi muito didática nesse sentido. Se a água transporta, tem que beber água, gente, senão não tem um carrinho de mão para empurrar o negócio. Isso é engraçado. E isso é uma coisa engraçada, porque a gente não se liga nessas obviedades que são óbvias, mas que não são óbvias, né? De fato, a gente, como público leigo, a gente precisa ter um profissional mesmo de saúde que vire para a gente, que indique para a gente o que a gente tem que fazer, né? Qual é a melhor... e não cair nesse senso comum. Né? Os lactobacilos vivos não trabalham como empreiteiros, né? Não são minions. Não são minions. Adoraria que fosse. Também fico pensando que às vezes a gente ouve muito assim, fulano está fazendo isso, funcionou muito para ele, eu vou fazer para mim também. E só que não é isso, né? Cada organismo de um jeito, era o que ela estava falando, então não adianta você pegar. Voltou, Gabi. De outra pessoa. Caiu aqui a internet. Acontece com todo mundo. A gente estava comentando exatamente essa questão de que você comentou, né, que dessa proporção, da importância, e de fato tem coisas que são óbvias num sentido geral, mas que não são tão óbvias assim, porque a gente é leiga, né? A gente, a população é leiga, ela, de fato, ela nem tem obrigação de saber dessas coisas, e a gente às vezes acaba repassando informações erradas, né? Informações, as fake news, digamos assim, e o que vai ser muito bom para um não vai ser bom para o outro, né? Então, por isso que é importante que a gente tenha essa indicação e uma orientação de profissionais competentes. Hoje em dia a gente vê absolutamente muita coisa, né, na internet. Que às vezes o olhinho vira, né? De ai meu Deus, não acredito que eu tô vendo isso. Que não fazem o menor sentido, e as pessoas ficam comentando, ai, que legal, vou fazer isso. Ai, olha só, sabia que muita coisa na internet é inventada? A pessoa inventa. Que nem aquela velhinha que fez o chá para emagrecer, não teve um negócio desse? Nossa senhora, o pessoal desidratou, deve ter tido gente que internou com desinteria. Ai, é muita coisa, gente. Olha, cada coisa que eu vejo no consultório que às vezes eu não sei de onde que as pessoas tiram. E coisas sérias mesmo, né? Que trazem danos para a saúde, de tipo ficar 3 dias à base de chá para emagrecer, umas coisas assim pesadas. É a forma como a informação é passada. Ela é passada de uma maneira tão convincente que a gente acredita. Mas lembra do pessoal que se alimentava de luz pela pituitária? Não sei se você lembra, Gabi, que você tem cara de ser novinha, mas tinha uma galera que apareceu até no Jô Soares. Se alimentava de luz, ficava lá no sol,
pegando sol, que nem a Solange, pega 30 minutos de sol parada por dia, o sujeito ficava lá fazendo fotossíntese sem ter clorofila, dizia que vivia bem. Olha, teve gente que fez sucesso com isso. Agora, eu acho que uma das coisas que é importante de ressaltar é a dificuldade de acompanhar o avanço da ciência. Eu vou dar um exemplo. Você falou da troca de gordura. O que eu já li sobre manteiga e margarina, sim, parece que é uma coisa assim, a ordem da semana é manteiga. Na semana que vem pode ser que seja margarina, por causa das gorduras, não sei o quê. Então, assim, isso não ajuda também, porque a lógica... Ovo também, né? Ovo. O ovo. A ciência não é consenso. O objetivo da ciência é o tempo todo se contestar para crescer. Quem não tem essa visão de ciência acaba não entendendo muito bem para que serve a ciência e para que serve o cientista. Uhum. Mas o objetivo da ciência é a contestação e não a certeza. Uhum. Mas isso não ajuda nesse sentido, porque a gente lê, às vezes foi um sujeito que lê uma pesquisa, não entende o que é uma pesquisa científica, não entende, por exemplo, o que é uma análise estatística, pega lá a conclusão, joga no jornal, isso tem um super alcance. Sim. E isso muda a percepção das pessoas em relação ao alimento, mas sem ter a noção de como aquela pesquisa foi criada, os vieses que levaram àquele entendimento. Então, isso é muito difícil, né? Sim, realmente, assim, a área da saúde a gente tem que ficar muito atento a tudo, muito cuidado, realmente estudar para sempre, o tempo todo, porque isso muda a cada momento, né? Acho que hoje, né, nem tanto mais o ovo, acredito que as pessoas esse daí já foi. Agora é o óleo de coco. Olha, porque realmente ainda não se chegou a uma conclusão científica, mas as pessoas fazem uso, assim, descaradamente, de tudo, sabe? Já me indicaram trocar tudo por óleo de coco. Aí que eu fui ver o óleo de coco, eu falei, eu não tenho condições financeiras de fazer isso, eu sinto muito, essa dieta vai ficar para depois, porque é um negócio absurdo. Ovo aqui em casa, se fizesse mal, a gente estava ferrado, porque aqui em casa, meu marido uma vez sugeriu a gente ter um galinheiro para economizar, né? O nível da situação é esse, assim, porque a gente consome muito ovo, todo mundo adora ovo. Mas é realmente difícil. E o azeite? Eu sei que o azeite frito não é bom, mas o azeite cru, ele realmente tem esses benefícios todos? Porque desde os pediatras das crianças... quando eles entraram na alimentação, um dos pediatras sugeriu, olha, agora você vai ter que colocar um fio de azeite em cada refeição. E isso virou um hábito. Aqui em casa, todo mundo come com azeite. Isso realmente é bom, é ruim? Sim, não faz diferença? É bom. Ele é realmente bom, como eu falei, ele é a fonte de gordura boa que a gente precisa para o organismo, e ele pode ser frito também. Até 360 graus ele não perde os nutrientes dele. Então, aquele fígado no azeite com bastante alho... Pode, tá liberado. Tá liberado. Ai, nossa, até babei, vou descongelar o fígado hoje. Essa questão, né, obviamente, óleo não é indicado, mas teria algum óleo melhor para você utilizar? Porque aí tem aquela discussão, óleo de girassol, óleo de não sei o quê. Tem diferença ou é tudo a mesma coisa? Infelizmente, é tudo a mesma coisa. O que eu aconselho, né? O ideal seria todo mundo cozinhar com azeite, mas o azeite é muito caro, mas agora o óleo também está muito caro. Então, o melhor é tentar comprar azeite mesmo, usar um fiozinho de nada, né? E o que conseguir cozinhar com água. Hoje, essa semana, uma paciente minha chegou no consultório falando que está fazendo arroz na água, que tá borrifando coisa assim na frigideira, para economizar, até porque está tudo muito caro, né? Tanto óleo quanto azeite. Então, não vale a pena gastar um dinheiro com óleo, não. Então, Gabi, eu vou agradecer muito a tua presença, né? A tua disponibilidade de vir falar com a gente aqui. Foi ótimo. Você viu que a gente bombardeia de perguntas. Exatamente por isso que é muito importante que a gente tenha alguém que seja, né, capacitada para falar. A gente sempre gosta a gente não gosta de ir no senso comum, né? A gente gosta de ir na fonte daquelas pessoas que estudaram para isso, para exatamente a gente ter essa certeza de que
a informação é a mais próxima daquilo que as pessoas deveriam conhecer. Essa proposta ela é exatamente de aproximar e da gente entender e perceber que o envelhecimento ele está em todas as profissões, ela é associada, a gente tem que prestar atenção, todos os profissionais, seja de saúde ou de outras áreas, eles acabam, né, se envolvendo com o envelhecimento, e até mesmo para esse público ele saber que existe aquele profissional, que ele pode contactar aquele profissional, que ele tem onde buscar uma informação mais adequada e mais precisa sobre os diversos assuntos que ele possa ter alguma dúvida, né? Então, queria te agradecer, muito obrigada mesmo, foi ótimo. Eu agradeço, foi ótimo, adoro quando as pessoas fazem perguntas mesmo, porque é sempre muito bom esclarecer dúvidas para o máximo de pessoas possíveis, né, para uma alimentação cada vez mais saudável.